Bom dia, gente. Ontem eu sugeri aqui, através da minha página no Face, que a gente começasse a fazer uns vídeos educativos para que fosse divulgado para todo o segmento social o que é política, qual a finalidade da política, qual o interesse que a política leva e qual a importância que a política tem para o desenvolvimento do país, do Estado, de uma nação. Então, esse primeiro vídeo, eu vou colocar para vocês de uma maneira prática e bem definida o que é política. A política é a ciência da governança de um Estado ou nação. E também é uma arte de negociação para compartilhar interesses. O termo de origem grego, política, uma derivação de polis, que significa aquilo que é público, o significado da política é muito abrangente e está, em geral, relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público. Na ciência política, trata-se da forma de atuação de um governo em relação a determinados temas sociais, econômicos, de interesse público, político, educacional, política de segurança pública, política salarial, política habitacional, política ambiental e etc. O sistema político é uma forma de governo que engloba instituições políticas para governar uma nação. Monarquia e república são os sistemas políticos tradicionais. Dentro de cada um deles, ou desses sistemas, podem ainda haver variações significativas ao nível da organização. Por exemplo, o Brasil, da República Presidencialista, enquanto Portugal é uma república parlamentarista. No significado mais abrangente, o termo pode ser utilizado como conjunto de regras ou normas de uma determinada instituição. Por exemplo, uma empresa pode ter uma política de contratação de pessoas com algum tipo de deficiência ou de não contratação de mulheres com filhos menores. A política de trabalho é uma empresa também e é definida pela sua visão, valores e compromissos com os clientes. É natural que, com o passar do tempo, seja necessário proceder a uma alteração de algumas leis ou políticas estabelecidas por um determinado país. No Brasil, a expressão reforma política remete para alterações propostas para o melhoramento do sistema político eleitoral. Essas políticas são propostas, são debatidas no Congresso Nacional e são aceitas ou não. A ciência política é a ciência que estuda o funcionamento e a estrutura do Estado e das instituições públicas, políticas. Também tem como objetivo o estudo da relação entre o elemento que estão no poder, governo e o restante dos cidadãos. Nos seus primórdios, a ciência política abordou a política a partir de uma perspectiva filosófica, através de pensadores como Maquiavel, Hobbes, Montesquieu e etc. Mas, posteriormente, passou a ser uma análise preponderante jurídica. Políticas públicas. Políticas públicas consistem em ações tomadas pelo Estado que têm como objetivo atender diversos setores da sociedade civil. Essas políticas são muitas vezes feitas juntamente com o apoio de ONGs, organizações não governamentais ou empresas privadas quanto aos seus tipos. As políticas públicas podem ser distributivas, redistributivas e regulatórias, sendo que podem atuar na área industrial, institucional, agrícola, educacional e de assistência social. A política monetária consiste em um conjunto de medidas adotadas pelas autoridades econômicas, do governo, do Banco Central, para evitar que a moeda seja uma fonte
de desequilíbrio e proporcione um quadro de referência e enquadramento às forças econômicas. A política monetária controla a quantidade de moeda existente no país, o crédito e as taxas de juros. A política monetária utiliza uma das suas ferramentas a influências psicológicas sobre a forma de informações, declarações e orientações às instituições financeiras. Bem, nesse primeiro vídeo, eu deixo a vocês aqui uma noção do que é política, de que forma e qual o significado dela na conjuntura da formação do Estado e de sua importância na administração desse Estado que nós podemos chamar de um país. Eu deixo também bem claro que a política ela é peça fundamental para que todas as forças sociais e todos os meios que possam trazer melhoria à nação sejam elaborados por políticos que são eleitos pelo povo. E que muitas vezes aqui eu deixo que se o povo é burro na hora de votar, você tem um país burro político, que é o caso do Brasil. Deixo também claro aqui que a política envolve a sua vida no todo, na sua casa, no seu trabalho, na sua convivência com a sociedade, com a comunidade. Então a política, na verdade, é a peça fundamental para que você, seu estado, seu município, sua nação, consigam conviver em harmonia, dentro da lei, em conformidade com interesses de todos comum. A política é isso. Esse primeiro vídeo, eu estou colocando aqui na internet, para dizer a vocês, em poucas palavras, o que é política, o que ela significa na vida de cada um de nós. E que a partir desse vídeo, a gente irá colocar outros específicos na política econômica, na política social, na política ambiental, em todos os segmentos em que a política tem a importância no convívio e na melhoria de um povo, de uma nação, de um Estado. Fica aqui o primeiro vídeo pronto. Ele é bem curto, bem simples, e com este vídeo eu quero pedir aos colaboradores dessa campanha nova que nós estaremos lançando, uma campanha cultural, não é uma campanha crítica, sim cultural, passar a ideia para o povo do que é a política, do que é a importância da política no seu convívio do dia a dia, para que esse povo entenda que política não é só de 4 em 4 anos. Política faz parte da sua vida todos os dias da semana e todas as horas da sua vida. Então eu espero ter deixado aqui uma noção básica do que é política para vocês. Tá certo? Eu quero agradecer nesse primeiro vídeo a participação daqueles que assistirem, compartilharem. Eu peço a todos que façam isso. E que toda semana nós iremos tratar um tema específico sobre política. E de que forma essa política, na sua área específica, traz ao povo algum tipo de melhoria na sua convivência familiar, comunitária e social. Tá certo? Esse é um vídeo do Movimento contra a Corrupção Brasileira, primeiro capítulo de Educação Cultural no conhecimento da ciência política. Um grande abraço a todos, um bom dia a todos, e agradeço a todos aqueles que assistem esse vídeo e possam compartilhar ele em todas as suas redes sociais. Obrigado, gente. O Movimento contra a Corrupção na Política Brasileira também é cultura e também faz questão de levar ao povo brasileiro um pouco de conhecimento sobre a matéria menos conhecida, menos explorada e a menos que para muita gente importante, mas que é a mais importante que nós temos em nosso país, em nosso Brasil e em nossa vida social. Grande abraço e obrigado a todos.